Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Carolina Kawamura Haddad, eu sou oncologista clínica da DAS aqui no Hospital 9 de Julho. Eu sou a referência da oncologia torácica aqui do grupo. E para a gente é uma grande alegria, uma grande honra a gente ter hoje a discussão sobre o programa de rastreamento que a gente idealizou aqui inicialmente aqui para o Hospital 9 de Julho. E eu acho que graças ao empenho e ao trabalho de muita gente, envolvendo inclusive a instituição, a equipe administrativa de navegação, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco disso ao longo dessa apresentação. E só para lembrar, né, o câncer de pulmão é uma pandemia todos os anos. Acho que a gente se esquece disso. A gente tem mundialmente quase 2 milhões de mortes relacionadas a câncer de pulmão no mundo todo. É exatamente o número de mortes que a gente teve no ano de 2020 por Covid. Isso vem acontecendo há muito tempo em câncer de pulmão, todos os anos, né? Então a gente tem realmente uma estatística que a gente precisa fazer algo para mudar. E a cultura do rastreamento do câncer de pulmão precisa entrar na rotina dos médicos, né? Então, a gente precisa realmente reforçar esse ponto e a gente tem como fazer isso, tem como fazer diagnóstico precoce numa fase em que a doença é tratada de modo mais curativo. Então, a gente precisa mudar essa realidade, acho que é por isso que a gente está aqui reunido. E só uma última mensagem que eu gostaria de deixar é que o trabalho multidisciplinar aumenta a sobrevida dos pacientes. Então, isso é muito importante. A gente está aqui reunido, a gente ter essa equipe multidisciplinar que vai fazer essa apresentação, mas todo o pensamento e realmente essa mentalidade multidisciplinar incluindo esse apoio institucional, é fundamental para que a gente possa fazer uma medicina de qualidade que vai impactar de maneira positiva nos pacientes. Muito obrigada. Eu vou começar então pela né? Doutora Suzana Pimenta, e aí depois a gente vai deixar as perguntas para o final, e aí a gente vai ter oportunidade de discutir toda a logística desse super programa aqui. Bem, boa tarde. Para quem não me conhece, então, meu nome é Suzana Pimenta, eu sou pneumologista aqui do 9 de Julho, eu sou chefe da retaguarda, né, a gente tem uma equipe única, mas nós estamos vindo aí com a oncologia, numa parceria aí já vai algum tempinho, né, para tentar otimizar aí esse cuidado e a jornada desse paciente oncológico, né, de tórax. Então, eu vou dividir a minha apresentação com a doutora Helena. Então, a gente vai dividir no seguinte molde aqui. Eu vou falar um pouco da epidemiologia, coisa bem rápida, fator de risco, cessação de tabagismo. A Helena volta, e aí eu finalizo mostrando o protocolo de rastreamento que a gente delineou, tá? Então, a Helena vai falar sobre o histórico do rastreamento, como rastrear e etc. Então, no final, debate e dúvidas. Então, a ideia aqui é falar, lembrando isso aí que a Carol falou, da importância do câncer de pulmão, né? Realmente mata bastante. É o primeiro em incidência em homens e o terceiro em mulheres, né? Em todo mundo. No Brasil, ele é o terceiro em homens e o quarto em mulheres, excetuando-se aí o câncer não melanoma. Então, no Brasil, são registrados mais ou menos 31 mil novos casos, aproximadamente 27 mil mortes anuais, e aqui é o chocante que apenas 15% desses pacientes com câncer de pulmão são diagnosticados nos estágios iniciais, e é aqui que entra o rastreamento, que a gente quer pegar esses pacientes, mas só 15% são rastreados nos estágios iniciais, que são os estágios potencialmente curáveis, estágios 1 e 2. O que se traduz aí numa sobrevida global inferior a 20%. Então, quanto menos pacientes eu pego nesse estágio inicial, maior a mortalidade, tá? Existem dois tipos principais, carcinoma de células pequenas e o carcinoma de pulmão de não pequenas células, que é o principal aqui que a gente vai rastrear, porque é o mais predominante, tá? Bom, aqui estudos realizados no Brasil aí, a gente percebe que no carcinoma não pequenas células, o estágio precoce da casuística dos casos brasileiros, dos estudos brasileiros aqui, giram em torno aí 19, 16, 28, 20, depende
do modo como foi rastreado esse paciente, tá? Mas não é uma casuística muito diferente da casuística mundial, tá? E aí, qual é o principal fator de risco? É o tabaco, né? Então, assim, o tabaco aí, aliás, em suas diversas formas, que hoje em dia a anamnese do paciente pneumológico está gigantesca. Então, assim, a gente aumentou muito o leque de oferta de tabaco, né? Então, a gente tem o tabaco rapé, tem que é o mascado, tem o cigarro convencional, tem narguile, charuto, cachimbo, e aqui desculpa, aqui é o cigarro de palha e aqui é o mascado, né? Que é o rapé. Então, para nossa alegria, a taxa de consumidores de tabaco, ela, na década de 80, era em torno de 35%, em 2023 ela caiu, né? Então, houve uma queda nos usuários de tabaco. Isso é uma coisa excelente. No entanto, a gente teve este problema que vem crescendo aí bastante, que são os dispositivos eletrônicos para fumar, né? Ou vape, ou pod, né? Tem vários nomes aí. Mas o pod, que é esse mais curtinho, pequenininho, e os vapes que parecem canetas aí, né? E qual é o problema desses dispositivos eletrônicos de fumar, né? Então, antigamente, a galera que fumava era uma galera começava a fumar um pouco mais tarde, né? Mas os dispositivos eletrônicos, eles têm uma chamada muito grande para essa galera jovem, adolescente, às vezes pré-adolescente e adulto jovem, tá? Então, você vê com frequência as pessoas na rua usando isso aí. E qual é o perigo dos dispositivos? Eles têm aproximadamente aí 2.000 substâncias já identificadas dentro do vape, tá? Então é mais ou menos isso aqui, 2.000 substâncias. É, Se comparar com o cigarro convencional, que tem mais de 5.000, né? Você tem menos substâncias ali dentro. No entanto, são substâncias com potencial efeito inflamatório, né? Muitos têm ali metais pesados, tem amônia, tem monóxido de carbono, tem alcatrão, então tem muita coisa que gera aí alterações epigenéticas, como o tabaco faz, o alcatrão faz. E aí facilita mutações, né, na hora de codificar a proteína, vai codificar a proteína errada e vai induzir aí DPOC, câncer, etc. Então, foi feito um estudo aqui comparando esses pacientes que fumam cigarro convencional e pacientes que não fumam, né, fumam cigarro eletrônico. Então, foi visto que pacientes que fumam cigarro eletrônico, eles têm 3 vezes mais chance de migrar para o cigarro convencional lá na frente. Então, tem muita nicotina. O problema do cigarro eletrônico, ele contém bastante nicotina, então ele é mais aditivo. E quando esse jovem vai fumar um cigarro convencional, ele já tem a memória da nicotina, então ele vai aderir com mais facilidade a esse cigarro convencional. Então, isso aqui é um problema de saúde pública grave, não a Anvisa não libera isso para uso, mas a gente vê isso sendo vendido em qualquer banca de revista, tá? Então, é um problema. Então, para acessar o tabagismo, né, a gente tem aí algumas ferramentas, tá? Então, o paciente, para acessar, assim, ela reduz a mortalidade do câncer de pulmão em magnitude comparável do rastreamento, ou seja, aproximadamente 20%. Então, quando o cara para de fumar, ele tem um aumento, uma redução dessa mortalidade, né? Então, parar de fumar é benéfico no câncer de pulmão, pensando na redução de mortalidade. Essa redução é ainda maior quando eu combino o rastreamento junto com a cessação de tabagismo. A sobrevida dos pacientes operados devido ao câncer de pulmão nos estágios iniciais também aumenta entre os que cessam o tabagismo, porque eu tenho menos complicações pós-operatórias, tá? E aí, como é que é o tratamento? O tratamento ele é baseado em 2 pilares, né? O pilar da motivação do paciente, junto com a abordagem comportamental. Então, a gente sempre fala para o paciente, olha, não adianta você vir aqui porque a tua mulher mandou, ou porque seu filho está querendo que você... Não. Você tem que parar de fumar porque é uma decisão sua. Porque quem vai manter aquela motivação é o paciente em si. Então, não adianta ele vir pelos motivos errados. Muitas vezes chamam a gente nos andares
para a sessão de tabagismo, mas é que às vezes aquele paciente precisa é ser acolhido naquele momento, iniciar uma terapia de reposição de nicotina, e aí depois ele vê se em algum momento ele vai querer parar de fumar, tá? Então, parar de fumar, o sucesso do tratamento, ele depende muito da motivação do paciente. Ele tem que estar motivado pelos motivos certos e ele tem que estar no momento adequado para parar de fumar também. Às vezes ele está numa crise familiar, perdeu um cônjuge, perdeu o pai, ele não vai estar naquele melhor momento para parar de fumar. Então, você tem que entender também na anamnese, isso também tem que entrar. Qual é em que situação que esse paciente está naquele momento, tá? Então, se o paciente está motivado, você vai fazer uma abordagem comportamental. Ou seja, vai explicar para ele, ó, tem os gatilhos. O que é que você identifica como gatilho para que te puxe o cigarro? Então, você vai orientar esse paciente, dentre outras coisas. E a terapia medicamentosa, não é todo mundo que precisa de terapia medicamentosa, mas os que precisam, a gente vai na primeira linha, que são os nicotínicos, com a terapia de reposição de nicotina na forma de adesivo, gomas e pastilhas. E tem os não nicotínicos, que é a bupropiona, que é um antidepressivo, mas usado especificamente para a sessão de tabagismo. E tem a vareniciclina, que infelizmente ainda não voltou, e parece que não vai voltar mesmo a ser vendida, que é o Champix, tá? Mas a monoterapia com a vareniclina é o padrão ouro, né, de tratamento. Na ausência dela, você pode combinar duas terapias de reposição de nicotina, adesivo com goma, adesivo com pastilha, tá? Isso em quem tem indicação. Não é todo mundo que tem indicação de fazer o tratamento medicamentoso, mas naqueles que precisam, está indicado. E a gente faz o segmento desses pacientes também para aumentar a adesão deles ao tratamento, tá? E o que é importante? Então, a sessão de tabagismo ela deve fazer parte dos programas de rastreamento. Não adianta só rastrear, esse paciente chegar lá e ele continua fumando. Ele precisa entender que ele vai ter benefício parando de fumar, que ele vai aumentar a sobrevida dele quando ele para de fumar, que ele vai ter um pós-operatório melhor caso ele precise fazer uma ressecção pulmonar ou outras cirurgias, né? Então, o paciente precisa entender, você pelo menos precisa ter uma conversa com esse paciente, né, ao longo do seu segmento sobre o benefício de parar de fumar, tá? Lembrando que nós temos no CME pneumologistas, nós quatro aqui da equipe atendemos, somos capacitados e treinados para atender esses pacientes. Tem mais 3 pneumos no CME, não sei se fazem também tabagismo, mas como está atualizando o book do CME, aí cada um vai colocar lá sua capacidade, né, de poder ajudar esses pacientes, tá bom? Mas nós quatro atendemos lá. E agora a doutora Helena vai dar continuidade aí. Gente, vamos lá então. A Carol e a Suzana, como elas falaram, o câncer de pulmão, apesar de não ser o mais frequente, é o que mais mata. Ele mata mais do que o câncer de mama, cólon e próstata juntos. Então, o que acontece? Desde os anos 60, vários estudos estão tentando demonstrar a eficácia de exames de imagem, raio-x e tomografia, exames, por exemplo, de citologia do catarro. Esses estudos tentam comprovar a eficácia desses exames na prevenção, né, das formas mais agressivas do tabagismo. Tenta mostrar a eficácia desses exames para o rastreamento do câncer de pulmão, de forma da gente diagnosticá-lo mais precocemente. Tá? Aqui eu destaquei 2 estudos, o primeiro de forma negativa, o PLSO, e depois, positivamente, o NLST. O PLCO, ele foi um estudo que a gente brinca que ele enterrou a radiografia de tórax para o rastreamento de câncer de pulmão. Então, a conclusão dele foi que o rastreamento anual com a radiografia de tórax, ele não reduz mortalidade. Então, a mensagem que eu deixo, não peçam raio-x de tórax para rastrear câncer de pulmão. Tá? E o segundo estudo, de forma positiva, é o nosso maior incentivador, né, do programa. Foi um estudo enorme, multicêntrico, com 53.454 pacientes. Esses pacientes foram divididos no grupo que utilizou o raio-x e no grupo que utilizou tomografia.
Desses pacientes, a gente teve uma taxa de tomografia de baixa dose positiva de 39%. Ele considerou nódulos positivos maiores de 4 milímetros. Destes pacientes, a gente teve uma confirmação de câncer de pulmão em 1%, e o que é super importante, ele demonstrou uma redução de 20% na mortalidade por câncer de pulmão nesses pacientes. E, além disso, uma redução de 6,7% de mortalidade por outras causas. Por quê? A tomografia de tórax de baixa dose é uma oportunidade da gente também diagnosticar outros achados incidentais. Por exemplo, lateromatose coronariana, levar esse paciente por uma estratificação de risco cardiovascular, o uso de estatina, melhorando a sobrevida. Outros exemplos de achados incidentais, uma rarefação óssea, osteoporose, aumentando o risco de fratura por estresse. Também tumores incidentais no rim, no abdômen, tireoide e por aí vai. Tá? Então, é o principal estudo que demonstrou redução de mortalidade nos pacientes que foram rastreados com tomografia de baixa dose. Então, só para demonstrar aqui, esses dois estudos que são do mesmo ano, de 2011, o primeiro mostrou uma redução de mortalidade utilizando a mamografia no screening de 0,5%. Obviamente, é difícil comparar, porque mamografia a gente faz em todas as mulheres acima de 40 anos. Tomografia de tórax de baixa dose, a gente só faz nos pacientes elegíveis para os programas de rastreamento. Tá? Então, a gente vê uma diferença da taxa de mortalidade utilizando a tomografia de baixa dose para rastrear o câncer de pulmão. Ao longo desses anos, a gente teve vários trabalhos tentando mostrar, provar a eficácia da tomografia de baixa dose no rastreamento de câncer de pulmão. Aqui a gente tem também até trabalhos conduzidos aqui no Brasil, BRELT 1, BRELT 2, a gente está no BRELT 3. A maioria demonstrou uma eficácia ótima da tomografia nesses pacientes. Aqui no Brasil, a gente tem alguns programas de rastreamento em curso. Tem, por exemplo, um tomógrafo num caminhão no interior da Bahia, tem o pessoal de Barretos. Então, a gente tem várias iniciativas em curso já. E, para a gente, a melhor notícia do ano foi que, esse ano, as sociedades brasileiras elas se posicionaram, porque no mundo, nos Estados Unidos e Europa, eles já fazem rastreamento de câncer de pulmão há muito tempo. E, esse ano, recentemente, as sociedades brasileiras de cirurgia torácica, pneumologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles lançaram essas recomendações para o rastreamento do câncer de pulmão no Brasil. Então, quem a gente deve rastrear? Devemos rastrear todos os adultos de 50 a 80 anos com uma carga tabágica de 20 anos maço, fumantes ativos ou que pararam de fumar nos últimos 15 anos. De critério de exclusão, idade maior que 80 anos, se o paciente tem um estado funcional ou uma comorbidade que impeça o tratamento curativo, se ele parou de fumar há mais de 15 anos, ou se ele tem sintomas sugestivos de câncer de pulmão ou uma história pregressa de câncer de pulmão. Então, isso aqui é super importante guardar. Como a gente deve rastrear? Tomografia de baixa dose. Tomografia de baixa dose é um aparelho novo, diferente do que a gente tem? Não, é a tomografia convencional. Aqui a gente tem 3 tomógrafos. Como é esse protocolo? É um protocolo que a gente reduz a dose de radiação. Ele tem 1/5 da dose de radiação de uma toma de tórax convencional. A gente aumenta o ruído, fica um pouco difícil de ver o mediastino, mas a gente tem vários programas de inteligência artificial que atualmente diminuem esses ruídos e que é possível a gente laudar e ter informações precisas nesse exame. Então, o tomógrafo tem que ter pelo menos 16 canais, a gente faz cortes finos, a dose de radiação efetiva tem que ser menor que 1 milisievert. Como eu sei que vocês vão querer rastrear o paciente seus? A gente precisa que na solicitação venha TC de baixa dose, HD, rastreamento de câncer de pulmão. Por quê?
A equipe de radiologia, quando pegar esse pedido, a gente faz um laudo diferente. A gente faz um laudo estruturado, que chama Lang-Hatz. Ele é similar ao BIHATS. A gente dá uma notinha para os achados tomográficos e, a partir daquele achado, a gente sugere o controle anual, o controle em 6 meses, em 3 meses ou até biópsia. Tá? Então, o Lang-Hatz vai de 0 a 4. 4B é o Lang-Hatz com maior suspeição para câncer de pulmão. Então, o que a gente precisa? É informação clara no pedido, que vocês querem um laudo com Lang-Hatz, e a indicação correta, porque, assim, na prática clínica, eu pego o exame, rastreamento de câncer de pulmão com baixa dose em paciente de 15 anos, de 30 anos, que fuma 10 cigarros por mês. Então, desses pacientes, a gente dá o laudo habitual de tomografia de tórax, beleza? E aí, problemas do rastreamento, exposição à radiação. Como a gente faz um exame com dose reduzida, a gente já faz pensando que aquele paciente potencialmente vai ter que repetir o exame, pelo menos anualmente, né? E um problema também é a gente achar um monte de achado incidental, que às vezes não tem relevância clínica. A gente aumenta a ansiedade do paciente, podemos dar sobrediagnóstico, falsos positivos e levar até a decisões equivocadas. Então, aqui é um motivo também porque a gente tem que estar unido, o atendimento do paciente tem que ser multiprofissional. Em alguns casos, por exemplo, eu achei uma imagem que eu não sei classificar no Lang-Hatz. Então, eu vou precisar discutir com a Suzana, com a Carol, com o Fábio, para a gente chegar a uma conclusão conjunta de o que a gente vai fazer com aquele paciente. Custo-efetividade. A gente tem vários estudos mostrando que o programa de rastreamento tem um bom custo-benefício, né? Ele é custo-efetivo, porque a gente vai pegar o câncer em formas mais precoces, com maior potencial de tratamento curativo. Esses pacientes vão retornar mais rapidamente às suas atividades, né, ao trabalho. Isso vai trazer um menor impacto socioeconômico causado pela doença. A gente também vai ter uma redução do número de internações, por exemplo, de complicações relacionadas ao tabagismo, porque meu paciente passou lá no pneumo, ele topou acessar o tabagismo, por exemplo. Ou meu paciente começou a tomar estatina, então ele tem um risco menor de evento cardiovascular, certo? E a tomografia de baixa dose, ela tem um custo relativo baixo, né? Na nossa realidade não é tão baixo, mas ela é altamente disponível. Tem até um estudo legal da Bahia que mostra a distribuição de tomógrafos no sistema público e privado no Brasil. E com os tomógrafos que a gente tem atualmente, a gente conseguiria rastrear toda a população brasileira. Então, assim, temos tomógrafos suficientes para fazer um programa de rastreamento. Tá? E acho que é isso. E como que eu faço um programa de rastreamento? O que eu preciso ter? Estamos preparados? Por exemplo, aqui no 9 de julho, podemos começar um programa de rastreamento? Primeiro, a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar. O paciente tem que ser direcionado para a cessação do tabagismo, né, para o cuidado. A gente tem um serviço de radiologia com tomógrafos bons, a gente faz o protocolo de baixa dose e nossa equipe está preparada para fazer o laudo estruturado. Beleza. A gente tem acesso ao PET-CT, então o PET-CT, em algumas recomendações, dependendo do achado, ele vai ser indicado. A gente tem o PET-CT aqui. Ele também pode ser usado para o estadiamento pré-cirúrgico. Então, tudo bem. Radiologia intervencionista, temos cirurgia torácica, temos broncoscopia para fazer as biópsias. Temos um centro cirúrgico, fazemos cirurgias videoassistidas. Então, temos tudo, né? E estrutura para navegação dos pacientes. É uma dificuldade, porque o paciente faz a tomografia. Como que eu vou garantir que ele vai ser acompanhado, que ele vai repetir a tomografia dali 1 ano, dependendo do achado em 3 meses, que ele vai voltar para o serviço? Então, é uma coisa que a gente vai ter que brigar, ficar em cima, lembrar.
né? E o objetivo do programa de rastreamento, que é a nossa proposta para cá, é fazer um programa seguro, efetivo, eficiente, oportuno, equitativo e centrado no paciente. Aí agora vou chamar a Su de novo, que ela vai mostrar a nossa proposta da nossa estrutura aqui no 9 de julho, tá bom? Eu vou ficar desse lado aqui, porque tem que ficar meio complicado. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui essas 5 equipes, que são as equipes meio chaves, tá? Mas, obviamente, pode ser ampliado para outras equipes, tá? Cardiologia, geriatria, ginecologia, pneumologia e cirurgia torácica. Então, o que que essas equipes aí têm em comum? Esses pacientes com esses critérios de elegibilidade que a Helena falou, são pacientes que passam nos consultórios dessas equipes. Homens, mulheres, né, que sejam fumantes ou ex-fumantes, com idade maior ou igual a 50 anos e carga tabágica maior que 20 anos maço. O que é o ânus maço? Isso é importante também, porque às vezes a pessoa não sabe o que é o ânus maço. Então, se o seu paciente fuma um maço de cigarro, ou seja, 20 cigarros por dia nos últimos 20 anos, ele fuma 20 anos maço. Se ele fuma um maço por dia nos últimos 30 anos, ele fuma 30 anos maço. Se ele fuma meio maço por dia durante 30 anos, então ele fuma 15 anos maço. Então, o cálculo de anos maço é assim. Então, se o cara, geralmente eles fumam um maço nos últimos 20 anos, é 20 anos maço. Então, é esse cara que você, lá no seu consultório, vai ficar pensando, putz, esse cara pode ser elegível aí para o programa de rastreamento. Exclusão, como a Helena falou, acima de 80 anos não entra mais, tá? Quem cessou tabagismo há mais de 15 anos também não vai entrar. E quem já tem um sintoma, né, sugestivo de câncer de pulmão, né, estado funcional aí, que também não vou poder fazer muita coisa com esse paciente mesmo que eu diagnostique, também não adianta entrar. Bom, então, nesses pacientes aqui, eu vou pedir uma tomografia de baixa dose. E aí é que vem aqui o que a Helena falou, a solicitação do exame. Por que a gente está falando isso? Porque se não solicitar corretamente, não vai vir o laudo baseado no Langerhans, que é o que define a conduta desse paciente, e o convênio não vai pagar, tá? Para o convênio pagar, o exame precisa ser solicitado corretamente. Então, na hora de você ir lá no PEP preencher, o nome do exame é tomografia UTC de tórax de baixa dose, e a justificativa precisa ter rastreamento de câncer de pulmão. E também está incluído naqueles critérios aqui, ok? Uma vez que fez isso aí, o paciente é fumante, então, putz, esse cara vai para o programa de rastreamento, mas fuma, encaminha para o pneumologista para fazer a cessação de tabagismo. Realmente mostrou, isso vai aumentar aí nesse paciente, vai reduzir a mortalidade, vai aumentar a sobrevida desse paciente, vai reduzir a morbidade, tá? Bom, uma vez que foi feita a tomografia de baixa dose, ele pode ser laudado como Langerhans 1, 0, 1, 2, 3 e o 4. Por que o 4 está aqui à parte? Porque é no 4 que tem a maior suspeição de câncer de pulmão, né? E é esse paciente aqui que a gente quer pegar. Na verdade, a gente queria pegar o 3 e o 4, mas por situações logísticas, a gente teve que se concentrar no 4. Então, o que vai acontecer quando chegar aqui no 4? O radiologista vai mandar um zap para a equipe de navegação. A equipe de navegação foi o último elemento que estava faltando nessa cadeia aqui toda que a gente veio tecendo aí, capitaneado pela Carol da Oncologia. Então, uma vez que a equipe de navegação vai ser acionada, o que é uma equipe de navegação? São enfermeiras treinadas aí para otimizar a jornada esse paciente que tem um nódulo Langerhans 4, otimizar a jornada dele para o diagnóstico, entendeu? Para esse paciente não ficar perdido por aí. Então, ela assinou, olha, mandou o zap da equipe de navegação, ó, tem esse paciente fulano de tal, número de atendimento tal, fez a tomografia, parará pererê, e aí elas vão entrar em contato com esse paciente. Para quê? Para
otimizar o diagnóstico. Como é que eu otimizo o diagnóstico? Vou encaminhar ou para o pneumologista ou cirurgião torácico, encaminhar, leia-se, encaixe naquela mesma semana para o cara passar lá. O pneumologista ou cirurgião de tórax vai pedir tomografia, ressonância, PET, etc., biópsia. Bom, seja lá o que for que ele vai pedir, a equipe de navegação vai agilizar o mais rápido possível para esse paciente fazer esses exames. Lembrando que, como a Carol falou, a abordagem multidisciplinar nesses pacientes ela é extremamente importante, tanto no diagnóstico como no tratamento. Tá? Então, nós temos um tumor board semanal, no qual tem várias especialidades nessa reunião para discutir esses casos. Tá? Então, nós temos radiologia torácica, radiologia intervencionista, medicina nuclear, oncologia torácica, pneumologia, cirurgia torácica, patologia e radioterapia. Então, a ideia é discutir esse paciente nesse momento do tumor board para que haja uma otimização do diagnóstico e tratamento posteriormente. Então, a gente fez aqui um meet, foi o primeiro que a gente fez aqui na casa da Carol e do Fábio. A gente conseguiu juntar aí uma parte da equipe, é exatamente você ter uma maior sinergismo poder agilizar aí a vida desse paciente. Então, uma vez que esse paciente foi discutido no tumor board, ele vai fazer a melhor opção para esse cara para biopsiar esse nódulo dele é por broncoscopia. A cirurgia vai lá, marca a broncoscopia e agiliza. A gente também tem um canal direto com a patologia, já agiliza a patologia e o laudo. Ah, não, é melhor uma biópsia transtorácica. A radiologia intervencionista já está sabendo discutir o caso, já agenda esse paciente para fazer o procedimento. Não, esse paciente não tem, sei lá, não tem indicação de biopsiar, porque é o paciente com baixa performance, tal, vai fazer só radioterapia, como já aconteceu. Então, faz radioterapia. Então, assim, a própria radiologia torácica ajuda muito no sentido de para os próprios cirurgiões. É uma reunião riquíssima, né, que traz muitos benefícios. E uma vez que foi definido, putz, é câncer de pulmão mesmo, o paciente vai para oncologia, né, para poder fazer o tratamento. Né? Eu não sei se a equipe de navegação continua nessa. Continua. Então, a equipe de navegação também, porque o biotratamento é árduo, né? Não é fácil. Então, o tratamento também é difícil, então a equipe de navegação também continua. Tá? Então, esse aqui é o fluxo do nosso programa, é o que a gente está, depois de muito, né, conversar, a gente capitaneado aí pela Carol. Vamos botar isso em prática, né, para começar aí a engrenagem e que isso funcione, tá? Aí quer falar dos desafios? Aí, na verdade, a gente tem vários desafios, né? Um deles, primeiro, passa pela educação. Por exemplo, a gente faz super bem rastreamento de câncer de mama. Por que o ginecologista que tiver um paciente tabagista que vai no consultório todo ano para fazer mamografia, ele também não pode fazer a tomografia de baixa dose? Então, o que a gente precisa? De muito movimento, muita educação, muita aula, muitos encontros para mostrar a importância do rastreamento de câncer de pulmão. A gente tem limitações orçamentárias, é difícil a gente garantir o acompanhamento dos pacientes. Tem estudos mostrando que apenas 30% dos pacientes de alguns programas de rastreamento do pulmão têm o acompanhamento completo. Tá? Então, também é muito difícil. É difícil a gente incentivar, insistir na cessação do tabagismo e também obter os dados relativos aos nossos pacientes e da população brasileira, porque a gente baseou, apesar daqueles 3 estudos, né, brasileiros, o BREVT 1, 2 e o 3 em curso, a gente tinha uma dúvida, por exemplo, aqui no Brasil tem muita doença granulomatosa. Isso poderia afetar a eficácia da tomografia de baixa dose no rastreamento dos pacientes da população brasileira? Os estudos brasileiros têm mostrado que não, que a tomo de baixa dose funciona aqui também. Então, a gente precisa encontrar, precisamos conversar com o colega, vamos fazer esse programa bombar. E, por último, eu só coloquei uma propaganda, que é uma iniciativa super legal de 6 sociedades brasileiras, Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Patologia
de oncologia, de radioterapia, de pneumologia, que vai ser realizado em agosto, o primeiro Congresso Brasileiro de Câncer de Pulmão. Ele também vai ser em Brasília, então vai ser uma tentativa de sensibilizar até políticos, deputados, para essa causa. Tá bom? Acho que é isso, Carol. Perfeito. Obrigada, Su e Helena. Eu queria abrir para perguntas e comentários. Rafael. Bom, é sensacional ter isso. Queria primeiro parabenizá-los. Uma coisa que eu não sei se existe no hospital com a pneumologia são os programas de cessação de tabagismo. Então, na última instituição que eu trabalhei, a gente estava justamente tentando acoplar essas duas coisas, né? Você já emenda uma via, o paciente que está no programa, é fácil de colocar ele para fazer a tomografia, mas eventualmente a gente tentar fazer essa aproximação e isso dá uma continuidade, porque o problema do screening, tirando esses que tem um mês, que tem toda, né, o apelo, é a continuidade. Isso para a pele, né, não que screening seja tão importante, mas as campanhas de pele, isso tem dado que elas acabam no ano seguinte. Então, não sei se existe isso. Rafa, é excelente a sua pergunta. Acho que a Suzana falou bastante na aula dela, né? E, inclusive, o grupo tem capacitação para a cessação do tabagismo, né? Então, acho que isso também está no escopo. E é super relevante essa pergunta, porque, de fato, a gente vê uma redução em termos relativos, né? De mortalidade maior até com a cessação do tabagismo, até com o próprio screening, né? Então, com certeza, aliás, duas coisas é fundamental. Não dá para ter programa de screening de câncer de pulmão sem ter o programa de cessação do tabagismo que caminhe junto, e o grupo está super aberto. A gente tem, e a Suzana até mostrou que o grupo está preparado e você quer comentar alguma coisa? Mas eu entendi o que você falou. Existem realmente programas, né? Alguns lugares, ali no AC Camargo. A gente tentou emplacar isso na gestão anterior, ou seja, ter uma psicóloga junto, fazer consultas desse paciente a cada nos primeiros 3 meses, a cada 15 dias, fazer depois mensal, ter a psicóloga junto, ter essas palestras motivacionais, e isso não emplacou, né, por questão financeira, né? Quando você entra na questão dos honorários, de você discutir, de trazer uma psicóloga, isso não fica atrativo para a gestão, né? Então, o que a gente acaba fazendo? No próprio consultório, né, no CME, a gente capacitado com as ferramentas que a gente conhece para esse tipo de paciente, a gente faz o trabalho de comportamental, né, de orientação, de modificação comportamental, e vai trabalhando com esse paciente, deixa a agenda aberta aí para encaixe, etc. Mas eu entendi que o ideal é esse aí mesmo. Essa discussão de honorário sempre aparece, né? Porque o impacto é muito difícil de você medir para a instituição, então colocar dinheiro, eu concordo inteiramente com você. O que a gente tentava, e na verdade eu saí antes, era tentar envolver o paciente com honorários privados. Porque se ele está isso pelo convênio, ele vem 1, 2 consultas, ele se cansa, ele não tem mais compromisso, né? Então, esse incentivo do compromisso acaba sendo na verdade, E a aí ideia era fechar um pacote, na verdade. exato, um pacote. Mas mesmo fechando o pacote, não foi. Mas agora, com o programa de rastreamento, talvez a gente tenha uma aceitação um pouco maior, porque a gente não tinha o programa antes, né? Então, talvez agora, e outra gestão também, como é a gestão atual, de repente a gente consegue. Tá? Vamos organizar a fila aqui. Fábio, depois Zic, depois o Augusto e depois o Bruno. Bom, rapidamente, eu queria, né, parabenizar todos os envolvidos aí nessa empreitada, que eu acho extremamente importante. O que eu queria que a Helena comentasse é a diferença quando você tem, quer dizer, não um programa de rastreamento, mas um achado incidental, porque pode chegar, por qualquer outro motivo, um paciente que já teve uma outra neoplasia,
que não se enquadra nos critérios de rastreamento, e eventualmente um dos médicos da casa pede uma tomografia e não vem o Langerhans, vem um laudo estruturado de uma outra forma, que acho que é importante assim, dizer qual que é a diferença, né, para que as pessoas não falem, não, mas não veio o Langerhans, veio o outro laudo estruturado. Acho que essa era uma das coisas. E a outra, que eu acho extremamente importante, é que a tomografia de baixa dose, que você comentasse, dos diagnósticos fora dos nódulos, né? Então, você pega desde a traumatose coronária, pega aneurisma de aorta, pega doença intersticial pulmonar, o próprio DPOC, ou enfisema, etc. Isso acaba agitando né, um circuito grande de profissionais que vão passar a ser envolvidos depois dos diagnósticos dessa situação, se isso está envolvido no Langerhans ou não. Sim, vou começar primeiro por essa última pergunta. Como eu falei, a toma de baixa dose é uma ótima oportunidade de a gente achar achados incidentais potencialmente relevantes. O Langerhans a gente tem até uma lista dos principais achados incidentais com relevância, para a gente tomar cuidado de não sair descrevendo um monte de coisa que não vai implicar no desfecho do paciente. Os principais, a teratose coronariana, no pulmão, enfisema, doença intersticial, aneurisma de aorta, cardiopatia, derrame pericárdico, né, de grande monta, que a gente vai precisar de um controle cardiológico. Por exemplo, a gente vê a tireoide. Tireoide heterogênea é muito frequente, mas tem umas tireoides com nódulos maiores, dependendo da idade, maiores de 1,5 centímetros, que vão precisar de pelo menos um ultrassom para avaliar. A gente, na tomografia de tórax, a gente corta um pouco do abdômen superior. Então, temos casos que identificamos neoplasias renais, adrenal, pâncreas e nódulos hepáticos que vão precisar de uma avaliação adicional, né? E esses são os principais achados incidentais. E no Langerhans a gente tem um modificador S. Então, quando nos pacientes de rastreamento eu vir algum achado incidental relevante, a gente dá o Langerhans com o modificador S. 3S, 2S. E a outra pergunta... Sim, é até uma confusão na radiologia torácica, até para alguns radiologistas que não fazem especificamente tórax. Nos pacientes elegíveis ao programa de rastreamento, a gente usa o Langerhans, o achado, e a gente sugere controlar, né, em 12 meses, 3 meses, 6 meses ou até biópsia. Às vezes o PET-CT. Nos outros pacientes que a gente lauda a tomografia de tórax e a gente acha achados relevantes, a gente usa uma tabela que a gente chama de Fleischner. Então, é um guideline que é para nódulos e achados incidentais, que a gente usa para aqueles pacientes que não são elegíveis para os programas de rastreamento. Os achados suspeitos, nos dois, no Fleischner e no Langerhans, a gente vai sugerir biópsia para o segmento da investigação diagnóstica. E alguns outros achados potencialmente benignos, pode variar um pouco o intervalo que a gente vai acompanhar esses achados, porque os pacientes do programa de rastreamento têm maior risco pré-teste, né, de ter neoplasia de pulmão. Oi. Bom, tomara que dê certo, né? Parabéns aí para as pessoas envolvidas. Eu acho que é um programa super importante. Eu sempre tive uma dúvida, eu não leio muito essa literatura, acho que vocês devem saber. Acho que nunca se fez tanta tomografia como na época da pandemia, né? Houve algum aumento do diagnóstico de câncer de pulmão e, mais ainda, houve redução na mortalidade do câncer de pulmão nessa época? Isso é uma coisa. E uma outra provocação que eu queria fazer para vocês é assim, a DASA tem 40 mil funcionários, né? Tem 40 mil colaboradores em geral, né? Uma ocasião a gente tentou imaginar um programa de rastreamento de câncer hereditário, na verdade, né? Era um rastreamento que, através de entrevistas, através de questionários, mas era para, assim, era um projeto, né? Tinha um grupo piloto, que aí a gente ia testar a hipótese, se fosse interessante a gente expandia.
né? Imaginando que tem 500 famílias em 40 mil funcionários que tem algum gene de predisposição ao câncer circulando lá sem que a pessoa saiba, porque ela não tem câncer, né? Então, a gente não é uma coisa simples, mas a gente tem uma comunidade, entendeu? Mais ou menos como se fosse o equivalente a dizer, nós temos uma comunidade dentro da DASA, e essa comunidade eventualmente pode ser uma incubadora de projetos tem aí uns conflitos aí em relação ao plano de saúde que a DASA paga para os funcionários, não dá para fazer o que você quiser, mas deixaria isso só na provocação para, se em algum momento vocês quiserem enveredar por um projeto de pesquisa, né, vocês têm uma comunidade grande aí que pode ser objeto desse projeto. Sim, eu vou até responder essa parte dos colaboradores, é até uma tentativa nossa, tentamos, não está muito no meu escopo, porque a gente é meio atarefado, mas tem até uns programas de inteligência artificial que a gente está tentando no prontuário dos pacientes do DASA, estratificar o risco para tabagismo e indicar a tomografia de baixa dose, mas isso é a passos muito lentos. E a questão da pandemia, assim, falando da minha prática laudando, a gente fez muita tomografia de tórax no Brasil e depois os pacientes voltaram para fazer controle. Então, eu não tenho dados, porque acaba que eu não faço pesquisa, né? Mas a gente tem inúmeros casos de pacientes, por exemplo, até com vidro fosco, que no primeiro exame foi dado como COVID, aí melhorou tudo, mas ficou um nódulo em vidro fosco e era um adenocarcinoma de crescimento dos arquivados, que aconteceu bastante de achado incidental de câncer de pulmão. Só que a gente não conduziu nenhuma pesquisa, eu não sei te falar de redução de mortalidade, imagino que sim, né? Porque senão esses pacientes não teriam esse diagnóstico. Só falando assim, também na nossa prática, né? A gente teve alguns casos, pacientes que voltaram para fazer o segmento com pneumo e repetir tomografia, ver como é que ficou do pós-Covid. E a gente pegou alguns casos de neoplasia de pulmão e diagnosticou, e alguns foram ressecados. Então, eu lembro bem de alguns casos, foram 2 anos, né, nisso aí. Então, sim, agora, o número disso aí, eu também não li nenhum trabalho, mas vou até procurar. Com relação aos funcionários e fazer esse rastreamento, né, dos funcionários, eu acho que aqui tem uma questão, ainda mais atualmente, que o convênio que era dos funcionários de coordenador para baixo, agora não é mais aqui, né? Eles passam pelo Santa Paula, vão para no Leforte, para os lugares. Do gerente para cima, eles ficam aqui, os funcionários. Então, o que a gente está propondo aqui, um programa de rastreamento, é algo caseiro, tá? Porque, a princípio, lá atrás, né, foi proposto que, usando inteligência artificial, conseguisse pegar esses pacientes que tivessem um nódulo ali em algum momento no laudo, e esse paciente ser direcionado para um segmento em investigação. Mas aí entrou a questão ética, entrou aí vários problemas. Então, isso não aconteceu. Então, a gente decidiu por fazer algo caseiro, né, dirigido aí para o programa de rastreamento, laudando com o Lang-RADS, mas com essa equipe de navegação, que eu acho que é o ponto-chave aí, né, para esse paciente não ficar perdido. E a gente fosforila, RIC lá para frente, a gente tentar colocar na navegação também esses pacientes de achados incidentais, né, dos nódulos como achados incidentais, e tentar, de alguma maneira, trazer esses pacientes também para esse fluxo, tá? Com Mas é certeza isso. aumentou muito a taxa de detecção, né, com essas inúmeras tomografias aí, e muitos casos iniciais. Acho que isso lotou aí a agenda dos cirurgiões torácicos, né? Eu vou pedir para o Augusto abrir o microfone e fazer a pergunta dele antes de passar aqui para o Bruno. Obrigado, Carol. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Sim. Perfeito. Primeiro, parabenizar a Suzane e a Helena, apresentação sensacional. E eu acho que vale alguma pontuação no que o Dzic falou. Os nódulos de achados incidentais, né, para chegar a um câncer de pulmão, obviamente eles passaram por essa fase inicial de vidro fosco ou lesão semissólida.
Eu acho que o programa de rastreamento ele ganha uma força muito grande, porque a gente consegue detectar essas lesões. Eu acho que o Fábio colocou um ponto importante, que às vezes tem muita lesão granulomatosa, principalmente quando o nódulo é sólido. Mas eu acho que o ganho maior do programa de rastreamento é quando a gente encontra aquela lesão em vidro fosco ou uma lesão semissólida que passa na evolução a crescer ou a solidificar mais. Então, essa é uma lesão altamente suspeita e quando a gente detecta, até provar o contrário, é o adenocarcinoma ou lipídico minimamente invasivo. E a gente tem a chance de uma cirurgia curativa. Do mesmo jeito que se faz programa de rastreamento para câncer de colo uterino ou de próstata, a pergunta é por que não se faz isso no pulmão? Sendo que o câncer de pulmão mata 3 vezes mais que o câncer de próstata e mata 3 vezes mais que câncer de mama. E, obviamente, são realidades distintas, né? Saúde pública, SUS versus saúde privada, que é convênio, mas para o programa de rastreamento, paciente entre 50 e 80 anos, com carga tabágica de 20 anos maço, ou pacientes que pararam até 15 anos, o convênio cobre essa tomografia de baixa dosagem. Acho que cabe uma conscientização nossa, encaminhar esse paciente que entra no protocolo de rastreamento, para que o colega especialista, tanto pneumo, nós, ou colega da clínica, cardio, geriatra, consiga fazer a solicitação dessa toma. E eu acho que o ganho maior é quando a gente encontra essa lesão em vidro fosco ou lesão semissólida. Somando essas duas categorias, 75% desses achados vão ser câncer de pulmão. Então, eu acho que vale esse reforço. Eu acho que o 9 de julho ganha a oportunidade de começar um programa bacana, que é o programa de rastreamento, com alto impacto na qualidade de sobrevida do paciente. E eu queria fazer uma provocação também para a Helena. Eu sei que provavelmente o Langerhans que foi proposto é o Langerhans a partir do 3A, 4. Mas e os outros Langerhans, o Langerhans 2 e 3? Ele poderia entrar nesse programa do 9 de julho? Augusto, do programa de rastreamento, o que eu penso é que todos os pacientes têm que fazer parte deles, entendeu? Todo mundo que tiver os critérios, forem elegíveis para o rastreamento, tem que participar. A gente, nesse início, estamos com uma dificuldade de como a gente tem que acompanhar todo mundo. Langerhans 1, 2, 3, 4. Só que nesse primeiro momento, até de divisão de tarefas e atribuir a cada especialidade, o que a gente conseguiu agora, com a estrutura que a gente tem, é dar prioridade para a navegação do 4A e 4B, que vai precisar ou de biópsia ou de repetir a toma em 3 meses. Mas a gente vai ter que ter o controle de todos os pacientes, até para o Langerhans 3, por exemplo, a gente garantir que ele volte para repetir a toma em 6 meses. O Langerhans 1 e 2, temos que garantir que eles voltem daqui a 1 ano. Então, por isso que a gente precisa de muita educação, precisamos dos médicos de atenção primária, dos cardiologistas, dos urologistas, dos ginecologistas, dos clínicos gerais, dos geriatras. A gente precisa do apoio de todo mundo para lembrar que o paciente tem que voltar. A gente precisa amarrar esses pacientes no nosso serviço, né? Acho que é isso. Não, excelente. Acho que só assim reforçar que para quem pedir essa tomografia, se eventualmente vier algo diferente de Langerhans 4, que pode contar com apoio, enfim, a gente fala que tudo funciona na base do WhatsApp aqui, mas realmente a gente está aqui para se ajudar e para fazer acontecer e, quem sabe, mostrar valor nesse programa para expandir aí a navegação. E até a Tansi, que é a coordenadora assistencial da oncologia, e que, muito obrigada, Tansi, por comprar essa briga aqui junto com a gente. Esse projeto é antigo, mas eu acho que a gente sempre teve todas as ferramentas e todos os elementos, mas a gente só está conseguindo agora implementar porque a gente tem a navegação. Sem a navegação, a gente não garante a aderência e esse paciente se perde no caminho, o programa se perde. Existem 2 linhas que podem dar suporte, que é a linha de pulmão, que aí vão entrar os 4, e que, para que a gente não perca o 1 e 2, por exemplo, a gente hoje já tem uma linha de achados críticos. Então, esses pacientes seriam inseridos na linha de achados críticos que a gente vai monitorando ao longo do tempo, para a gente garantir que em um determinado SLA de tempo ele volte para que a gente olhe de novo de perto.
Então, se eu queria tirar uma dúvida, esses achados, exemplo 2 e 3, quando é feito o laudo da tomografia, existe alguma recomendação ou orientação da radiologia DASA? Exemplo, nódulo em vidro fosco de tantos centímetros, indeterminado, que seja com possibilidade de doença neoplásica. Sugerimos acompanhar esse nódulo com a repetição de tomografia a cada 3/6 meses. Retornar ao seu médico ou, eventualmente, procurar o Centro de Medicina Especializada do 9 de Julho. Hoje a Existe alguma dificuldade... recomendação isso no laudo? E hoje não tem. Hoje nossa maior dificuldade é saber quem são esses pacientes. No laudo estruturado, Langerhans, a gente pode fazer o laudo estruturado de marcar X, a traumatose coronariana moderada ou grave, sim ou não, mas o que a gente tem preferido, fazer o laudo descritivo, mas em todos os laudos para rastreamento de câncer de pulmão, a gente solta a opinião e a recomendação, então sai. Nódulo em tal lugar, Langerhans 3. Recomendação, controle em 3 meses. Então, isso na estrutura do laudo, modelo padronizado do Langerhans, a gente dá a opinião e a gente dá a recomendação. Perfeito. Perfeito. A gente tem mais 1 minuto e eu não poderia deixar de pedir para o Bruno Vance, oncologista do grupo. Ele está bastante envolvido com esses projetos de inovação e acho que tem várias ideias e várias coisas que a gente vai poder pensar juntos aí, Bruno. Se apresente, por favor, para o time. Obrigado, Carol. Prometo ser breve. Eu acho que a gente vai ter que ter outras conversas sobre isso e acho super interessante. Parabéns pela iniciativa. Eu sou oncologista clínico, eu estou aqui no time do 9 de Julho. Antes eu estava no time de Brasília. E eu trabalho também nos cuidados integrados. Já trabalhei com a Helena, a gente só não se conhecia pessoalmente ainda. A unidade de cuidados integrados, ela hoje está muito focada, ela sempre foi focada em coordenação de cuidado e hoje ela está também aumentando a nossa capacidade de recursos de navegação. Então, eu acho que se a gente está falando aqui de restrições de recursos, a gente também pode ter sinergia de ajudar. Eu trabalho muito próximo dos times de inovação médica, dos times de ciência de dados, inteligência de dados. A gente tem, eu não sei se isso é do conhecimento de todo mundo, e eu fico super aberto para dar visibilidade para isso, tá? A gente tem uma série de flags, a gente chama de flags, que foram desenvolvidas ao longo dos anos pelos times de inteligência artificial aqui da DASA, que identificam condições de interesse, tá? E dentro dessas tem condições cardiológicas, neurológicas. Eu não olho só para oncologia, mas com especial atenção para oncologia. E a gente tem também as flags oncológicas, tá? Que partem dos mais variados bancos de dados da DASA. Então, pode vir de diagnósticos, pode vir de hospitais, pode vir de AC, pode vir de qualquer lugar. A gente só tem que ter as regras claras, definidas, como a gente acha essa população. E aí a gente entra nessa questão dos dados, né? A gente tem dados muito maduros em diagnósticos, hospitais é um desafio um pouco maior, tá? A gente tem um programa que chama de... algumas flags dessa que se chamam de gap de rastreio. Então, a gente usa basicamente as regras do Task Force e a gente identifica dentro da DASA, com os dados que a gente tem disponíveis, populações em possível gap de rastreio. A gente ainda tem aqui um ponto cego, que nem todo mundo faz o exame com a gente, né? Mas a gente já tem essa ideia de quem deveria fazer e quem não fez com a gente, e a gente consegue mexer com essa população para trazer um pouco mais de sensibilidade ou menos. Então, eu pego um paciente que já fez uma mamografia com a gente, então esse paciente tem mais chance de, se não tiver repetido, de estar em gap. Então, a gente consegue fazer esse tipo de manipulação. Existe hoje já algumas frentes de gap de rastreio de colo uterino, de mama e de colo retal, que a gente trabalha pelos canais digitais. Então, isso chega por e-mail, essa população já é impactada, né? Por e-mail, por WhatsApp, e a gente faz essa ativação e chama essas pessoas para fazer o rastreio. A gente percebe que a gente já tem o funil disso, a gente já sabe o quanto que se abre em cada canal, o quanto que a gente consegue converter, e o quanto que a gente consegue achar, mas a gente ainda tem formas de refinar esse processo e de melhorar isso. O nosso principal problema aqui, na questão do pulmão, e a gente começou a olhar um pouco para isso há um tempo atrás, é a questão do dado. Nós não temos dados estruturados de tabagismo e carga tabágica nos nossos prontuários, tá? A gente chegou a desenvolver com um time de inteligência artificial algoritmos mais sofisticados para tentar estruturar a partir de dados não estruturados.
Mas ainda assim a gente depende que o médico escreva no dado não estruturado alguma informação suficientemente para a gente trabalhar e trazer um deparo ali de carga tabágica, né? A gente cuida dados integrados. Então, em volumetria, a gente tem cerca de 740 pacientes por ano identificados que a gente já sabe hoje que deveriam fazer a tomografia e não fizeram. São pacientes que estão sendo coordenados pelas carteiras dos cuidados integrados, que é uma unidade de negócios da DASA, que talvez nem todo mundo tenha a clareza do que faz, mas eu posso trazer depois. Então, assim, a provocação que eu deixo também, eu acho incrível o que está sendo feito, acho que tem muita sinergia com todas essas áreas que a gente está falando, tá? E acredito que se a gente sanar de alguma forma o gargalo da informação estruturada no prontuário ou em algum outro lugar, se nós, como os times aqui, conseguimos pegar isso, a gente consegue trazer uma inteligência de dados maior para vocês, para que a gente tenha uma maior escalabilidade e uma maior eficiência do programa, tá? Então, eu acho que essa provocação que eu deixo, como é que a gente estrutura esses dados dentro da nossa rede? Obrigado, gente. Perfeito, Bruno. Acho que a gente precisa ter um lanche clínico só para discutir sobre isso. Pelo passar do tempo aqui, a gente vai ter que encerrar essa sessão. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação, e a gente está muito feliz com o lançamento desse programa e estamos sempre à disposição aí para colaborar nessa jornada. Obrigada.